Olá, meu nome é Darley Fermino e você está no canal Deus, o Enigma de Paradoxo. E por falar mais uma vez em paradoxo e em contradição, me acompanhe na leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 26, aonde o apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação: E o último inimigo a ser destruído é a morte, disse Paulo. A pergunta que se levanta é: como se faz para destruir a morte? Seria porventura se tornando imortal? A resposta seria sim, se você já não fosse. O único problema é que você já é imortal. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar, é exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Veja por você mesmo o que consta. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, disse Paulo: Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Independentemente dela ter sido manifesta ou não, ela já é a sua verdadeira identidade. A sua verdadeira vida é a vida de Deus. Neste caso, podemos entender que não há como derrotar a morte simplesmente porque a morte não existe do ponto de vista de Deus, senão do ego. E para aniquilar esta mentira, este engano da mentalidade da carne, basta seguir o conselho de Jesus: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos libertará exatamente do quê? Da ilusão da morte. Se a morte não existe, como assim o último inimigo a ser destruído é a morte? Simples. Para destruir a morte, basta reconhecer a verdade. E automaticamente os seus olhos se abrirão para a verdade de que a morte sempre foi uma ilusão do ponto de vista da carne. Porque, do ponto de vista de Deus, a morte não existe. Porque a morte não pode derrotar a vida, simplesmente porque a morte é apenas uma ilusão, ela não é real. Neste caso, não há o que destruir. Basta reconhecer a verdade. Que a mentira é desfeita? Sim, meu querido amigo. Prova disso é que no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 14, disse o apóstolo João: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Sim, os apóstolos já haviam passado da morte para a vida, mesmo os seus corpos humanos tendo sido enterrados em um cemitério. Ora, se o último inimigo a ser destruído fosse a morte deste corpo, então eles teriam sido derrotados, mas os apóstolos não foram derrotados. Prova disso é que no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, disse Paulo: Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo. Sim, eles já haviam sido ressuscitados, mas não foram seus corpos humanos que ressuscitaram lá no cemitério, mas sim o Espírito de Cristo que ressuscitou na carne. Uma metáfora, com respeito que foi removido o ego e estabelecido a mente de Cristo em seu lugar. Neste caso, veja o que consta no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. Disse Pedro: Por isto foi pregado o evangelho também aos mortos. Por acaso Jesus e os apóstolos estavam evangelizando os mortos lá no cemitério? Você tem visto algum evangelista, algum pregador evangelizando os mortos lá no cemitério? É óbvio que não, meu querido amigo. Por quê? Porque não estamos falando de corpos humanos que foram enterrados num cemitério, mas sim o ser humano que se encontra iludido através dessa mentalidade da carne. A pessoa que acredita que a morte existe é porque automaticamente ela se encontra morta espiritualmente, ou seja, ela ainda não recobrou os seus sentidos espirituais através do novo nascimento. Quando se nasce do espírito, o ego é aniquilado e é estabelecido a mente de Cristo em seu lugar, porque para nascer de novo é necessário primeiro morrer. Quem morre é esta mentalidade da carne, o ego. É removido e estabelecido a mente de Cristo em seu lugar. Quando é estabelecida a mente de Cristo em seu lugar, o ser humano compreende que a morte não existe. A morte só existe para quem se encontra dormindo espiritualmente. Prova disto é que no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Os apóstolos se encontravam mortos. Disse Paulo, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo.
Eles estavam mortos não porque seus corpos humanos haviam sido enterrados no cemitério, mas sim porque eles não eram capazes de reconhecer que a verdadeira vida deles era a vida de Cristo. A morte só existia na mentalidade da carne deles, porque isso não era uma realidade. Prova disso é que Jesus acrescenta: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Bom, se para a morte ser destruída estes corpos humanos tivesse que se tornar imortais, então neste caso Jesus mentiu, porque disse Jesus: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Bom, os apóstolos acreditavam em Cristo, e você não vê nenhum deles caminhando por aí, porque todos os corpos humanos deles retornaram ao pó da terra. Mas isso não significa que eles morreram, porque a morte é uma ilusão proveniente da carne, da matéria. O objeto sempre retorna ao pó, mas o espírito, que é a verdadeira identidade do homem, permanece para todo sempre. Sim, meu querido amigo, eles perceberam que a verdadeira vida deles era Cristo, que a verdadeira vida deles era espiritual, que é a vida de Deus, porque existe apenas um único ser, o ser de Deus se desdobrando através de todos nós. Todos nós somos a manifestação individual de Deus neste lugar, pois foi o Verbo que se fez carne, e não a carne que se fez Verbo. A nossa verdadeira vida é a vida de Deus, se desdobrando através de todos nós. Todos nós somos um em Deus, e Deus é um através de todos nós. Neste caso, como poderia o homem morrer? Não morre. A morte é aniquilada quando você reconhece a verdade, que a morte é apenas uma ilusão. A morte não existe. Basta reconhecer a verdade, que a morte deixará de existir. Está dado o recado. Um abraço a todos, reflito com extrema atenção e até o próximo vídeo.